Comunicadores e cientistas enfrentam a desinformação nas redes sociais. Mais um episódio extra do Ciência ao Pé do Ouvido, produzido a partir da gravação da segunda roda de conversa do 5º Comunica Ciência, encontro de pesquisadores e comunicadores, no dia 12 de agosto de 2025, na Universidade Federal de Uberlândia. A mediação é feita pelo pesquisador e jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, Túlio Daniel, que faz parte aqui da equipe do Ciência ao Pé do Ouvido. Os debatedores são a jornalista de ciência da Universidade de São Paulo, Luísa Caires, o professor coordenador do IFES Ciência, Hilton Kalimann, o historiador do canal de histórias, Flávio Muniz, e a jornalista da TV Integração, Isabela Lamarque. Vamos ouvir. Bom, boa tarde então a todos e todas. Para mim é gratificante estar aqui mais um ano, assim como a Ita, né? Esse também é o terceiro ano consecutivo aqui, podendo mediar algumas mesas, algumas rodas, pegando historicamente. O primeiro ano que eu estive presente 3 anos atrás, nosso tema era Onde está a Ciência, onde a gente trouxe temáticas sobre democracia. Ano passado a gente falou de IA, que a gente abordou bastante aqui no evento anterior, na mesa anterior. Esse ano, então, a gente falando nessa questão da desinformação nas redes sociais, e eu acho que a gente consegue perceber um pouco da evolução do nosso evento ao longo desses anos, porque são temáticas transversais. Então, sempre que a gente for falar de regulamentação de redes sociais, a gente vai pensar nessa questão de democracia e liberdade de expressão, que, né, começam a bater e usar em seus debates, e as IAs, e a desinformação. Então, são temas aí que estão conversando sempre. E é isso. Queria dar as boas-vindas para todos vocês aqui na mesa. Agradecer a presença de vocês. Eu sou o Túlio, como a Intona falou. Eu sou jornalista aqui da Diretoria de Comunicação. Atuo há 4, quase 5 anos, bastante com a divisão de divulgação científica. Então, como jornalista de ciência, de forma multiplataforma, multimídia. Então, sites, né? Nosso site Comunica UFO. Redes sociais, hoje estou junto com mais 2 colegas como editor das redes sociais, podcast, nosso podcast Ciência ao Pé do Ouvido, então sempre atuando de forma aí multiplataforma, e agora também mais próximo da questão de assessoria de imprensa, principalmente com a nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, porque não tem como a gente não falar de pesquisa e não falar de divulgação científica na universidade. E é isso, hoje a gente então está aqui com o Flávio, uma mesa bem diversa. O Flávio, que é historiador, tem o canal aí Caçadores de Histórias, o Hilton aí com o IFES Ciência, as nossas 2 jornalistas aqui, uma bem especialista de ciência, e a Isabela, da TV Integração, que é nossa conterrânea, está aqui em Uberlândia, bem próxima. Então, acho que vai ser uma conversa muito bacana. Hoje, ao se pensar em redes sociais e divulgação científica, eu acho que é muito importante a gente lembrar que divulgação científica não é feita somente nas redes sociais digitais, mas a gente não pode negar que realmente é aí que a gente tem feito um trabalho muito grande e principalmente pensando no contexto atual, então não tem como fugir delas. Hoje, se a gente pensar, por exemplo, aqui na UFO, né, nossos 2 principais canais que a gente está atuando é o nosso site, o Comunica UFO, e as redes sociais. Hoje, nossas 2 principais redes, pensando em números de seguidores, é o Instagram e o LinkedIn, cada uma aí com seus 100 mil seguidores. Não chega a ser o Caçador de Histórias com seus 200 mil, nem o IFES Ciência e nem o jornal, o Ciência USP com seus 300 mil, mas 100 mil também é muita gente, né? Então, a gente está falando com muita gente e tem que pensar como, então, nós comunicadores, nós pesquisadores, vamos estar levando isso para aí. Eu vou passar a palavra, eu acho que a gente pode pensar em fazer um formato como semelhante, algumas pessoas trouxeram apresentações, então eu vou passar um momento para cada um se apresentar e já falar suas colocações. Depois a gente faz um momento todo mundo aqui junto, e eu acho que um fio condutor que fica legal para a gente seguir, talvez começar com o Flávio, que é historiador, tem essa parte da academia e usa a comunicação digital para
levar suas questões, em seguida passar então para o Wilton. A gente acabou que até sentou na ordem que eu estava aqui pensando, que é então engenheiro e atua aí junto com crianças na divulgação científica com um projeto muito bacana, e em seguida então a gente sai um pouquinho da academia e entra no jornalismo específico, jornalismo científico com a Luísa, e termina então com a Isabela, que está no jornalismo tradicional. Então como é que a gente vai passar aí desde a academia e chegar no jornalismo tradicional, que ela atuou hoje na TV Integração? Então, vou começar então já passando a palavra para o Flávio, seja bem-vindo e fica à vontade aí para a gente conversando. Boa tarde a todos e todas, é um prazer muito grande estar aqui. Eu me sinto honrado mais uma vez em estar aqui na UF, né? Gente que eu nunca saí dela. Eu sou historiador, sou mestre em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia. Também me formei como bacharel em Direito aqui na FADIR, onde eu tive o privilégio de cursar Direito, e agora estou no doutorado em História também aqui no programa de pós-graduação da História aqui da Universidade. Então a academia faz parte, a UF faz parte da minha história acadêmica, e faz parte também da ideia do canal que eu vim aqui divulgar hoje. Eu pesquiso desde os anos 2010 história da escravidão aqui na região do Triângulo Mineiro, principalmente tomando como fontes históricas os processos criminais envolvendo escravizados, onde ali fica retratadas suas ações de resistência, suas ações na busca por emancipação, justiça e ou liberdade. Então, utilizo essas fontes históricas. Minhas principais fontes estão no Arquivo Público de Uberaba, onde eu tenho contato constante, por isso talvez é o melhor acervo, mais bem preservado talvez do Brasil, com cerca de 150 processos criminais envolvendo escravizados, muito bem preservados, e para mim tem sido uma experiência muito interessante. E a ideia, hoje eu não vou falar aqui da minha pesquisa, mas só para situar que esse contexto da pesquisa traz uma angústia que eu tive para criar o canal Caçador de Histórias. Só esperar os meninos colocarem minha apresentação, porque na minha graduação eu sentia muita dificuldade em uma questão muito simples. Existe uma lei no Brasil, de 2003, 10.039, que ela torna obrigatório o ensino de História da África e Cultura afro-brasileira em qualquer escola no Brasil, seja pública ou particular. Mas possivelmente você nunca teve esse conteúdo de forma adequada na sua formação, seja no ensino fundamental, 1 ou 2, ou no ensino médio. E isso angustiava. E na universidade também, muitos de vocês que já estão aqui cursando, talvez também não vão ter esse tipo de conhecimento. O que me chamou a atenção justamente nessa ausência de conteúdo. E por razões muito óbvias, a nossa própria história, a história das pessoas negras, passa pela história da África, mas não só das pessoas negras, dos próprios imigrantes italianos, e de todos que formam a sociedade brasileira, passa pela história da África. Contudo, o que nós temos aqui hoje é uma completa ausência desses conteúdos. Isso me incomodou ainda lá na graduação, nos anos 2010, 2015, por aí, onde eu tentei pensar de que forma a gente poderia oferecer soluções para essa situação, para essa ausência. Em 2016, eu tinha um projeto, né, um projeto chamado Escola da Vida. Nós temos esse projeto ainda lá no bairro São Jorge, na região sul de Uberlândia, local onde eu conheci inclusive o Gustavo Medrado, que citou aqui, que ele fez parte desse projeto. E durante muitos anos nós trabalhamos com esses meninos na periferia, ajudando eles a construírem seus sonhos acadêmicos, pensar na educação como uma forma de conquistar as suas liberdades, conquistar a sua própria existência. Isso foi muito interessante, e naquele momento nós já trabalhávamos com pequenas produções de vídeos na comunidade. E essas pequenas produções de vídeos eram muito curiosas, porque ia desde produção de vídeo que o próprio Gustavo, meu filho, fazia, um canal que chamava-se... Para não fugir o nome do canal dele aqui, ele vai me matar por isso. Mas ele tinha um canalzinho no YouTube, onde eles, adolescentes, ficavam ali entrevistando, falando dos problemas da comunidade.
E nós incentivamos eles a fazerem isso, a estarem nas mídias digitais, utilizarem aquilo de alguma forma educativa. E isso levou eles a diversos outros projetos. Alguns deles fizeram parte de um projeto chamado Caminhos do Mercosul, que é um projeto do governo federal, que inclusive foram até Uruguai, Montevidéu. O Gustavo Medrado, particularmente, ele participou do projeto Parlamentar Juvenil no Brasil, que é um grupo de parlamentares jovens do Brasil. E aí, naquela época, a gente já utilizava essas mídias. Em 2016, eu pensei na ideia de criar um canal que se chamasse Caçador de Histórias. A minha ideia inicial era justamente trazer... já está aqui já. Trazer um foco diferente, tá? Caçador de Histórias é uma educação histórica, decolonial e popularização da ciência no YouTube. Eu pensei inicialmente... Gente, posso pedir licença para ficar de pé? Acho que vai ficar melhor para mim. É melhor, né? Rapidinho. Eu começo aqui com o final, né? Que a educação é a ferramenta mais poderosa para mudar o mundo. É uma frase do Nelson Mandela. Então nós pensamos justamente desde o projeto social que era a educação a melhor maneira para nós contribuirmos para a sociedade. O contexto é que nós vivemos um país que tem profundas lacunas e distorções históricas. E nesse caso, nós temos uma herança colonial e escravista. Vou dar um exemplo para vocês. Quantas pessoas aqui hoje se consideram não brancas? Levanta a mão, por favor. Quantas se consideram brancas? Essa disparidade que vocês conseguem perceber na academia aqui, ela tem uma lógica histórica, uma razão histórica de ser assim. Mesmo a presença na academia, onde nós já temos mais de 10 anos de ações afirmativas. Então, existe uma herança que é colonial, que é histórica. Pensa nos seus professores da graduação agora. Quantos deles são negros ou negras? Com certeza, se é o caso da UF, é a minoria. Talvez se outras universidades pode falar de outra coisa, mas a maioria no Brasil. Agora, por que existe a ausência desses professores negros e negras? Herança colonial, herança escravista. Isso é sério. A implementação insuficiente da lei, como eu disse, e o reforço das narrativas dominantes. Tá? A expansão de fake news também, que houve quando as redes sociais se tornam mais pujantes, uma explosão de fake news e notícias falsas, desinformação. A cultura do consumo rápido, que são os formatos diferentes que tem. Os algoritmos como agente de visibilidade. O crescimento de discursos racistas e supremacistas no Brasil e no mundo, as demandas de movimentos sociais e a necessidade de uma formação de consciência crítica. Foi aí que nós tivemos a ideia de criar esse contexto do Caçador de Histórias. Que é uma iniciativa, essa primeira foto aqui, eu estou no museu itinerante que esteve aqui na cidade de Uberlândia, inclusive, tá? Não é no Egito. Foi em Uberlândia mesmo, e foi no shopping. Pois é, tudo de Uberlândia acontecia no Center Shopping, viu, gente? Vocês que não são daqui, saber o único lugar onde todo mundo se encontrava era o Center Shopping. E essa aqui eu estou na aula de paleontologia, mas lógico que aqui foi criado artificialmente da biologia na UFO, num campo de paleontologia, onde nós realmente começamos a descobrir isso. Agora, o fato de ser caçador de histórias também não foi um pensamento aleatório. Porque o Carlo Ginzburg, um historiador italiano, para quem é familiarizado com algumas obras dele, que é Mitos, Emblemas e Sinais e o Queijo e os Vermes, ele descreve um procedimento, um pensamento chamado paradigma indiciário, que é a ideia de que o historiador ele se assemelha a um caçador e que ele parte a partir de pistas, pequenas pistas, para descobrir algo maior. E por que é necessário fazer essa justificativa? Porque as pessoas pensam que a gente, como historiador no YouTube, não está fazendo história. A gente liga e está dando opinião. Mesmo porque no Brasil parece que é isso. Historiador é narrativa. Né? Se tornou isso ao longo do tempo. Eu, muitas vezes aqui, eu sou convidado de algumas emissoras da TVU aqui sempre. A gente está lá com eles, às vezes na TV Integração ou outros lugares. E eles identificam historiador, etc. Mas parece que muitas vezes o fato de a gente estar no YouTube, ou o historiador estar no Instagram, ou em outras plataformas,
não é história que ele está fazendo. Então, eu acredito que partimos de um princípio equivocado. No meu caso, isso foi pensado antes, inclusive, para o nome, tá? Assim como o caçador lê pegadas para inferir a presença e a trajetória de um animal, o historiador lê documentos, imagens, objetos e memórias como sinais fragmentados de passados muitas vezes silenciados. Esse é um procedimento que eu tenho semanalmente, vocês vão ver e entender daqui a pouco para produzir o canal Caçador de Histórias. Então, é uma metáfora ginsburgiana, o caçador de histórias. Passando um pouco rápido para a gente bater o tempo nosso aqui e vai dar certo. Bom, primeira coisa, a história da África e afrodiaspórica, que é recuperar aquilo que foi apagado. Então, nesse momento, eu pensei, poxa, eu preciso estabelecer um método. Só que a rede social tem um negócio chamado, YouTube, que não é rede social. Aí tem elementos de rede social, mas ele não é uma rede social, é um repositório de vídeos. Hoje ele tem algumas ferramentas ali de rede social, mas não é o que determina o YouTube. E eu precisava ajustar a lógica do trabalho do historiador, ou a prática do trabalho do historiador, com a lógica do algoritmo. E como que eu vou fazer isso? Não tinha outra forma que não teste. Só que eu estava falando de 2016. 2016 a 2020 é um tempo. É um tempo de tentar implementar algumas coisas. Eu falava de assuntos genéricos, eu falava de história da África, mas falava de outros assuntos, até eu entender a necessidade de nichar. Vou passar à frente. Os 3 temas que a gente trabalha aqui, vou passar adiante, tá aqui. O solo que sustenta o canal Caçador de Histórias tem uma camada epistemológica, que é justamente, nós trabalhamos com 3 tópicos principais, que é justamente história da África, história dos povos afrodiaspóricos, os povos que descendem dos africanos que foram escravizados em todo o continente americano, ao redor do mundo, na Europa. Uma camada sociopolítica, que faz com que a gente realmente compreenda a sociedade, como ela foi organizada, e eu tenho que pensar isso quando eu estou produzindo conteúdo na nossa estrutura, e a camada pedagógica, que é o desafio de ensinar através do YouTube, ou de interagir através dele. E aí, quando nós iniciamos o canal, realmente essa foto é de 2016, ele não está aqui na foto, mas do lado de cá, realmente quem estava nessa foto era o Gustavo Medrado, aquele moço que estava aqui, que ajudou a gente no canal do início. A Escola da Vida foi o grande ecossistema na periferia, onde, na verdade, ecossistema não, incubadora fica melhor. Uma incubadora de projetos sociais. Ali você está vendo o Medrado e o Lucas, a Karen Muniz, que é minha filha, que foi aluna aqui do jornalismo. Esse aqui é um jornalista aqui da cidade. A Escola da Vida é um projeto social e a gente incentivava, isso que eu estou falando para vocês, a gente ensinava para os meninos, é um projeto de esporte. Ali é um projeto chamado Sociedade de Debates Escola da Vida. Esse aqui é um projeto da Enactus, que meu filho fez parte durante um tempo, aqui. Aqui nós estamos na OAB, fazendo um curso, inclusive essa palestra é um ciclo de cursos sobre teoria crítica racial, sobre o racismo no Brasil. Projeto de doação de livros. E aqui são os membros dessa comunidade chamada Escola da Vida. Tudo estava indo nesse caminho. Ali é o Medrado, no dia que ele me ajudou a gravar, como eu falei. Já trabalhávamos lá no final dos anos 2010, né, com a questão do racismo. Aqui vários membros dele. Só que 2021 mudou a história. 2020, Gustavo citou a experiência da Covid. Foi o ano que eu tive Covid. Eu fiquei entubado, esse aqui sou eu. Tá? Quem não reconhece. Como eu entrei, como eu saí do hospital. Ali já é depois que eu saí do hospital. Eu realmente... a Covid ela é um paradigma que eu acredito que precisa ser considerado o que a gente está falando aqui quando vai falar de desinformação. E ela tem tudo a ver com a mecânica que o canal teve a partir daí. Em 2021, no final de janeiro, eu contaminei com Covid. Cerca de dia 4 ou dia 5, eu já estava internado, entubado. E aí foi uma longa viagem. Um processo de doença muito séria. Comprometeu vários órgãos do meu corpo.
A ideia de que a gente não ia voltar para casa. Entubado, eu fiquei 17 dias, 31 dias dele na UTI. Voltei para casa sem andar, sem movimento do pescoço para baixo e sem expectativa de voltar a me movimentar. Eu fui recebido em casa e comecei a recuperar. Nesse processo de recuperação, quando eu tive alta em início de março, meu filho estava vivo, estava bem, saúde, não tinha ninguém em casa doente. O pessoal me ajudou bastante, a comunidade, e a gente refletia muito naquele momento. Eu passei por experiências dentro do hospital, de ouvir pessoas lamentarem, por exemplo, porque não tomaram a vacina. Pessoas que estavam ali, já tinha saído vacina para pessoas que tinham comorbidade, e eles, devido a seguir informação falsa, tinha negado. Tinha um moço do meu lado, assim que eu internei, que ele reclamava isso. Falei, nossa, eu perdi a oportunidade de tomar porque me falaram que essa vacina era isso, era aquilo. E agora ele estava sofrendo, ele ficou reclamando. Eu não sei se ele faleceu ou não, nossos caminhos seguiram depois disso. Recuperando, né? O meu filho recuperou comigo. Ele ali é quando ele entrou na UTI. E no dia, essa foto eu sei que ela é forte. E eu acho que ela é importante para vocês entenderem que por que lutar contra a desinformação, por que essas iniciativas são importantes. Eu acredito que tudo que nós produzimos na faculdade tem que ter uma função social, mesmo porque é a comunidade que paga a nossa faculdade. O que a gente devolve para a comunidade? O que a gente devolve para a sociedade? A gente não pode agir como se a academia fosse um Olimpo e nós não tivéssemos nada a ver com a vida das pessoas. Esse momento aqui é o momento que eu olho para o meu filho pela última vez, o menino que me ajudou a recuperar, que fez parte da minha história, fez parte de tudo isso que eu falei com vocês até agora. E a partir desse momento eu realmente pensei, e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser minha vida? Nós escrevemos um livro sobre isso, e desde então eu sigo realmente essa ideia. Eu tenho noção que os números não mentem nesse sentido. Foram 2/3 das pessoas que morreram de Covid no Brasil foram negras. Enquanto esse número não fizer sentido para você, para as pessoas negras, vocês não vão entender o que é. Estamos falando de extermínio. Pobres, pessoas que não puderam se isolar. E ainda tinha que lutar contra todas aquelas desinformações que o Gustavo Medrado trouxe aqui na apresentação dele. Nós escrevemos esse livro, o Diário do Navegante foi uma experiência de rede social, por incrível que pareça. A minha ideia foi a seguinte, assim que eu peguei Covid, em 2020, a minha esposa, a minha família, os meninos, começamos a confeccionar máscaras e sair na rua para doar. Era o que a gente fazia, confeccionava máscara e levávamos na rua para doar. Quando eu contaminei com Covid, eu pensei, bom, o maior problema é a desinformação. O que eu vou fazer? Eu vou registrar aqui no Facebook, dia a dia, o que está acontecendo comigo. E comecei. Primeiro dia, segundo dia. Só que gente, eu praticava esporte. Eu não tinha doença grave, não tinha nada que pudesse fazer com que eu prevesse que eu ia ficar grave. Só que quando chegou lá por volta do 10º dia, tudo mudou. Eu fiquei grave e afundei no abismo que foi a Covid e a internação. Nesse momento, o Gustavo e a minha esposa começaram a continuar a escrita. Os boletins, pegavam os boletins médicos e reescreviam. Isso gerou interação que foi para além do Brasil. Uma coisa que ficou assim, gente, foi uma experiência incrível. Recebi solidariedade de muitos lugares, muitos mesmo. E todos torcendo, gente de todas as religiões que você puder imaginar, gente da Umbanda, do Candomblé, evangélico, né, família evangélica, católicos, ateus. Tem um amigo ateu que falou que se eu voltasse ele ia na igreja. Não pagou até hoje. Eu falei, se eu adoecer de novo, você vai ver. Ele deve estar assistindo. Mas sabe, essa experiência aqui foi incrível. Quando eu saí, menos de um mês depois, eu não tinha um compromisso de escrever livro. Eu estava querendo informar as pessoas. Assim que eu consegui recuperar um pouco o movimento das mãos, quando não, eu digitava, o Gustavo
digitava, ele escreveu durante toda a minha internação, textos maravilhosos na rede social, e continuamos, né? Eu falei, essa história vai acabar. Mas só que quando chegou em junho, meu filho contaminou, em julho meu filho faleceu. Meu filho falece no dia 13 de julho. Eu sepulto ele dia 14, dia 15 é meu aniversário. Eu continuei escrevendo. Quando eu vi isso, continuamos escrevendo. Escrevi todos os dias, todos os dias. O único dia que eu não consegui escrever foi no dia do falecimento dele. Que eu gravei um vídeo que depois eu fiz a transcrição desse vídeo em texto. Passado isso, continuei escrevendo. 2021 foi a escrita do Facebook. Esse livro aqui é a escrita do Facebook. O Diário do Navegante na Covid. Onde está registrada essa experiência. Então lá tinha coisas que eu pensei em tirar depois. Que eu falava do governo, pessoas, de prefeito e tal. Aí eu falei, dane-se, vai por aqui mesmo. E continuei escrevendo. E eu falei assim, foi o que eu estava sentindo no momento, essa era a proposta. 2022 e 2023 foi hora de recomeçar. Aí então, eu pensei já em 2023, falei, vou começar agora a focar então no canal. Estava adoecido, não podia ficar trabalhando fora. Eu comecei a iniciativa do canal Caçador de Histórias. O que a iniciativa do canal Caçador de Histórias demonstrou para mim? Demonstrou que eu tinha muito a aprender. Sendo historiador de formação, mestre em história, estudante de direito na época, eu precisava entender que o YouTube ele tem uma lógica de funcionamento. Hoje eu conheço médicos que estão no YouTube, juízes que estão no YouTube, tá? Dentistas que estão no YouTube, veterinário no YouTube, agrônomo no YouTube. Eu precisava descobrir uma forma de como ensinar aquilo que eu estava no meu coração poder ensinar. História da África, afrodiaspórica e teoria racial crítica contemporânea. Aí eu comecei. O YouTube ele não te dá esse tempo para você ficar pensando demais. Você tem que começar e ir estudando. Tem algumas métricas que o YouTube demonstra para você e algumas técnicas. Aí eu fui estudar com essas pessoas. Com quem que eu estudei? Por incrível que pareça, estudei com gamers. Beleza, terminando. Gamers são os caras mais sensacionais em termos de técnica de fazer as pessoas. Eles conseguem fazer uma pessoa ficar acompanhando uma live. Como é que chama? Gameplay? Uma gameplay por quantas horas, gente? 3 horas, 10 horas. Eles dominam a técnica de fazer isso. O canal, ele chegou agora, recentemente, 2022 a 2023, tem mais de 10 milhões de visualizações acumuladas. Tem mais de... Isso aqui, de horas de visualização. Tem mais de 210 mil inscritos hoje. E tem 325 vídeos publicados. A faixa etária é dos 25 ao 44 anos, 52% das pessoas, 39% de 45 a 64 anos. Então tem uma galera jovem que acompanha o canal. Público acima de 65 anos, 14,7%. Distribuição por gênero está ali 54, 46, tem ano que muda por causa de algumas temáticas. O alcance geográfico, hoje 85% do nosso conteúdo é assistido no Brasil, mas é uma quantidade não desprezível o que é assistido hoje em Angola, Portugal, Moçambique. Mas também tem a audiência nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Japão. Algumas coisas importantes como que as pessoas acham o canal no YouTube? Através de pesquisa. A pessoa pesquisando o tema. E quando você vai falar da pessoa pesquisar o tema, você está falando que você tem que criar os identificadores, tanto na hora que você está fazendo o vídeo, produzindo o roteiro, gravando o vídeo, quanto na hora de você configurar o vídeo na plataforma. Essa técnica envolve a imagem, que é a thumbnail, o título e as tags. São técnicas que você tem que entender porque as pessoas procuram palavras-chave. Nesse momento, o algoritmo linka essas pessoas com a pesquisa que você está fazendo. Tá? Vou dar um exemplo para você. A pessoa está procurando sobre a escravidão na França. Aí você vai colocar escravidão na França. Mas você pode colocar, por exemplo, o episódio de racismo que os jogadores da França sofreram na Copa do Mundo. E as pessoas que têm esse conteúdo relacionado vai acabar te encontrando lá. Vídeos sugeridos do YouTube, que é quando o YouTube sugere. São 15%, então é pouco. Pesquisa no YouTube e externas, que são as parcerias, né? Que hoje
algumas escolas, faculdades utilizam nossos vídeos. Vídeos longos hoje são 83% dos nossos vídeos. E hoje eu entendi, antes eu fazia vídeo longo, antes era 10 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Depois meus vídeos longos passaram para 20 minutos. Hoje os meus vídeos semanais, que eu coloco uma vez por semana, eles têm entre 40 e 50 minutos. Ajustei para ser o tempo de uma aula nas escolas. Shorts, 12%, e as lives de todo domingo à noite, às 19h30, sempre tem lives no YouTube. Dos mais de 300 vídeos, alguns ultrapassam 500 mil visualizações, tem alguns com mais de 1 milhão. E, gente, uma pessoa assistir um vídeo de 50 minutos, esse tempo de retenção, ele é muito importante. E para você fazer isso acontecer, está na produção do roteiro. Então tem a técnica quando a gente vai produzir isso. Então, história e origem das teorias raciais, presença negra em contextos pouco abordados, como eu tenho vídeos sobre história negra no Japão, na Rússia, na Argentina. Temos história da escravidão na Escandinávia, melhor, na Noruega, na Suécia. Então, assim, Dinamarca. Vídeos dedicados. E eu uso o quê? Fontes históricas em cada um desses vídeos. Todos esses vídeos têm fontes históricas. Livros, artigos científicos. E as funções do nosso canal, que a gente entende que eles têm essas 3 funções, que é a função educativa, porque oferece conteúdo que pode complementar as disciplinas de história, sociologia, estudos africanos, relevância social e esse caráter transnacional. Eu trouxe para terminar aqui alguns comentários que infelizmente não vai dar para ver, mas eu recebo muito feedback, essa parte é muito importante, de interação. Eu não usava Instagram. Instagram era uma ferramenta que até esse início de ano, na verdade, esse início de ano não, 3 meses atrás, uso Instagram, mas para coisas banais. O Instagram tem outra lógica de funcionamento. Aí eu comecei a utilizar ele agora mais recentemente, como uma experiência. Alguns comentários, infelizmente, não vai dar. A técnica de fazer as thumbnails também, porque muitas pessoas acham que você tem que colocar, porque nós somos pesquisadores, eu tenho que colocar o título lá como se fosse o título de um artigo científico. Não vai rolar. Ninguém vai nem clicar no seu vídeo, eles não vão terminar de ler a frase. Nós estamos lidando com outro tipo de agenda. Tá? Então, com alguns exemplos de cartas que a gente faz, por exemplo, o que ela tem que trazer, álcool, arma do colonizador. Esse aqui é um exemplo que eu quero trazer. Eu estou discutindo aqui o quê? Como que as potências coloniais, nesse vídeo eu discuto isso, utilizaram a produção de bebida alcoólica como ferramenta de compra de escravizados e utilizaram inclusive para subornar chefes africanos e de diversas outras formas. E tem historiografia sobre isso. Então a gente traz essa abordagem. O título, ele é a isca de qualquer coisa que você vê no YouTube. O título tem a função de ser uma isca. A pessoa, ela olha, o SEO do YouTube é isso. Olhou, vê o título e vê a capa. Título e capa. Tem um youtuber, acho que talvez o maior do mundo, chama MrBeast. Quem segue ele sabe, ele não coloca nem título. É só a foto hoje. É só uma foto dele lá e é isso aí. E aí você entende o seguinte, poxa, aquele conteúdo é tão importante, aquele professor é tão massa, tão fantástico, e o vídeo dele tem 6 views. Deve ter sido ele e a família que assistiu. Por quê? Porque precisamos entender como transformar, como colocar os conteúdos científicos nossos dentro de uma linguagem que as pessoas possam consumir esses conteúdos. Esse é o grande desafio. Que eu trouxe algumas thumbnails que eu utilizo, a princípio, vocês podem ver, essa aqui não é IA, é de um quadro mesmo, mas tudo isso aqui, ó, IA, piadas com IA, todas essas aqui. Antes eu utilizava as fotos, que era mais difícil. Aí eu tive que trabalhar para tentar entender como é que eu ia gerar essas imagens com IA. Não é a imagem, algumas partes da imagem, depois eu faço a montagem. Eu crio camada por camada, depois eu faço a montagem. E então é isso, gente. O canal, ele é uma experiência que tem sido exitosa até o momento. Ele também tem sido até o momento sustentável, porque o YouTube, ele remunera o canal, pouquinho, mas ele remunera. E existem alguns doadores para o canal, porque esse trabalho todo é feito com muito custo. Mas 100% hoje das coisas que é feita, da produção, eu faço essa produção. Então eu tive que aprender a editar, fazer tudo isso.
Então, o pesquisador ele não pode, no caso desse pesquisador no YouTube, tem que aprender a lidar com a tecnologia. Tá? Eu tive algumas referências, obviamente, pessoas que eu admirava no YouTube, o trabalho delas, não necessariamente o conteúdo, mas a maneira que eu utilizei ali como uma espécie de benchmark para conseguir o melhor deles lá. Tá? O canal Caçador de Histórias é um canal educativo, o conteúdo é 100% gratuito. Hoje estamos oferecendo esse material para diversas escolas, faculdades, universidades. Fazemos palestras em outros espaços também que nos convidam. Recentemente eu fiz um trabalho na Bélgica, na cidade de Ghent, sobre a história do Reino do Congo. Tive o desafio de gravar um vídeo, uma aula inteira, que inclusive está no canal em inglês. Foi mais difícil, porque apesar de ser um idioma que eu domino, mas eu não falo todo dia aí. Mas naquele vídeo eu consegui fazer o vídeo, produzir. Tenho fazer um trabalho no final do ano com o pessoal da Antuérpia. Tenho feito outros trabalhos por onde o pessoal tem solicitado esses vídeos. Temos agora, para o ano que vem, um projeto, melhor, para esse ano, é um projeto de ensinar pessoas a trabalhar com o YouTube. Serão 10 pessoas brasileiras e 10 pessoas africanas. Vamos selecionar ainda. Podem estar morando na Europa, mas desde que seja africano, e para produzir conteúdos que estejam relacionados a essa temática. E no ano que vem nós estamos planejando a nossa primeira viagem já para a África, com um projeto que é de uma incursão histórica na África. Não a África como um todo, obviamente, específico. A gente ainda está estudando qual vai ser melhor com a empresa que vai organizar, que é Egito, África do Sul, que são possibilidades de nós começarmos agora. Há um projeto que iniciou e ainda existe da comunidade do bairro São Jorge, que está alcançando toda essa repercussão. São mais de 500 mil visualizações por mês, e para a gente estar fazendo esse trabalho solo é uma gratificação. E assim, eu espero contribuir para que o racismo seja cada dia uma história distante realmente se contada. Vou em alguns podcasts, aceito convites, só não debato com racismo. Tenho problemas, porque, por exemplo, o BET viu ano passado uma proposta de BET por 30 segundos de publicidade dentro de um vídeo meu, eles pagariam R$25 mil. Você pensa que BET não é sedutora? Tem gente que vai pegar. Eu não peguei, obviamente. Entende? É um desafio você estar ali e manter essa idoneidade nesse conteúdo. Demais, eu fico aberto para questões do pessoal. Obrigado, gente. Vou convidar então agora aqui na frente o Wilton para falar um pouquinho a palavra com a gente. E eu acho que vai ser bastante interessante. O Wilton, ele é engenheiro e atua no Entre Ciência, então no Instagram do Instituto Federal. Curiosamente, eu estou finalizando uma especialização em divulgação científica. E quando eu entrei na turma, eu achei que a turma seria composta quase que 100% por jornalistas. E se a gente for 3 lá, a gente é muito. Então eu tenho colegas que são da química, da biologia, engenheiros, que entraram no curso justamente para isso, para poder aprender a como fazer divulgação científica, que não é algo fácil. Então eu acho que vai ser um diálogo também muito interessante para a gente entender o que vocês estão fazendo lá, tá? Muito obrigado. Eu acho que eu prefiro ficar em pé também, acho que vou ficar mais à vontade. Queria agradecer imensamente pelo convite de vocês. Foi muito bom ser chamado por cá, eu me senti muito honrado. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Wilton Moulin, eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Eu sou engenheiro, né, não tenho formação nenhuma em comunicação, mas eu vim aqui para falar um pouco do trabalho que eu faço em relação à divulgação científica nas redes sociais. Mas antes queria começar contando uma história. Uns 4 meses atrás, mais ou menos, eu estava na sala de aula com os alunos quando eu vi a notícia que a Apple tinha comprado a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. E na hora eu achei a notícia muito interessante, eu joguei para discussão na turma, né? A gente começou a discutir sobre desdobramentos que isso podia acontecer. E a gente pensou, será que agora só quem tem iPhone que vai poder usar? Será que todo mundo vai ter que pagar para usar isso? E acabou que a gente teve uma discussão muito interessante e que me marcou muito. Me marcou muito que eu lembro certinho a data que dia que foi. Foi dia 1º de abril. Então, 1º de abril é um dia que a gente tem que andar com muito cuidado na internet, né? O dia da mentira. Tem que andar com o pé atrás e foi uma coisa que eu não tive, né? É claro que essa discussão não durou muito tempo. Algum aluno lembrou que dia que era e a gente foi olhar na internet, era mentira. E eu fiquei com uma cara de bobo lá, olhando pra turma.
Eu achava que eu era imune a esse tipo de coisa. Eu achava que eu nunca ia cair numa notícia falsa, né? Mas claro que eu não sou. Na verdade, eu acho que ninguém é. Acho que todo mundo, por mais estudado que seja, está sujeito a cair em alguma notícia falsa. Tudo bem que naquela situação era uma brincadeira, né? Mas poderia não ser. Poderia ser realmente uma notícia com mais intenções por trás. E eu ia cair da mesma forma, porque o mecanismo por trás é o mesmo, né? É claro que tem fatores que aumentam a chance da gente estar mais suscetível a isso, né? Talvez não conferir informação, ou então não saber sobre um determinado assunto. Mas nessa questão, eu acho que teve uma coisa que eu fiz que realmente foi o meu erro crucial. E é uma coisa que vai totalmente contra o meu instinto de cientista. E eu simplesmente não questionei aquela informação. Eu fiquei tão captado por aquela novidade ali que eu quis passá-la para frente correndo sem nem saber se era verdade ou mentira. Não que eu seja fofoqueiro, tá, pessoal? Mas é que, na verdade, o meu cérebro, quando viu aquela notícia, ele assumiu que aquilo era verdade simplesmente porque aquilo estava alinhado com o que eu acreditava. Eu uso o ChatGPT, eu acho uma ferramenta bacana, dá para ver o tanto de gente que usa, todo esse potencial de uso que tem. Então, se eu fosse a Apple, com certeza eu ia querer comprar o ChatGPT, né? Na minha cabeça faz todo sentido, não tem nem por que eu questionar isso, certo? Errado, né? Claro que eu tenho que questionar. A doutora Ana e a professora Ana Spanenberg, elas mencionaram que a pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o Centro de Gestão Estratégicas, a respeito da percepção pública que as pessoas têm a respeito da área da ciência e tecnologia de uma forma geral. E eu trouxe um dado aqui da última edição publicada, que é do ano referente ao ano de 2023, que é um dado só que eu trouxe da pesquisa inteira, que ele fala a respeito da confiabilidade que as pessoas têm em relação à fonte de notícia. Ou seja, qual é a chance de alguém acreditar ou não naquilo, dependendo de quem está falando isso para ela, né? O dado é isso daqui. A gente consegue ver que os resultados são bem divididos, né? Geralmente tem uma parcela maior da população que vai acreditar naquilo, se ela vê alguém falando a mesma coisa em outro lugar, né? E sempre vai ter uma parcelazinha que vai discordar, uma parcelazinha que vai achar que é mentira e tem uma parcelazinha que vai achar que é verdade, mas tem duas respostas ali que fogem desse padrão, que são essas duas aqui que eu quero destacar. Repara que quando a gente vê uma notícia de uma fonte que a gente admira, ou seja, que está alinhada com o que a gente acredita, a chance da gente acreditar naquilo, ela aumenta bastante, né? E o contrário também acontece. Quando eu recebo uma notícia de alguém que eu não concordo, alguém que eu não vou com a minha cara, que não está alinhado com o que eu acredito, a chance de eu rejeitar aquela informação também é muito maior. Eu acredito que vocês, né, todos os estudantes de comunicação, a maioria aqui pelo menos, já devem conhecer, né, isso não é surpresa para ninguém. Isso é uma tendência, já fenômeno amplamente estudado, já confirmado, que se chama viés de confirmação, né? E o viés de confirmação é uma tendência cognitiva do nosso cérebro de favorecer aquilo que a gente acredita, né, e rejeitar as informações que vão contrário do que a gente acredita. E a gente faz isso sem nem pensar, a gente faz isso de forma automática, porque isso é muito mais fácil e conveniente. Por exemplo, é muito mais conveniente para mim eu aceitar que a Terra é o centro do universo, porque eu consigo ver o Sol e a Lua claramente girando ao redor da gente aqui, do que ter que começar a fazer um monte de cálculo complexo que eu não sei fazer, começar a imaginar um monte de galáxias que eu não consigo nem ver. É muito mais fácil, porque no final das contas eu não preciso ficar fazendo pergunta. E muitas vezes, hoje em dia, a gente nem quer fazer perguntas. Porque as crenças que a gente tem é meio que define o que a gente é. E define o grupo que a gente pertence. E a gente discordar disso é ir contra a nossa comunidade. E hoje poucas pessoas são dispostas a fazer isso. Mas quando eu vi aquela notícia lá, se eu tivesse parado por um segundo, pensado, rapaz, tá certo isso? Eu ia ver, né, fazia uma pesquisa no Google rapidinho, eu ia ver que era mentira, eu teria evitado todo aquele constrangimento. Mas fazer isso que eu fiz é muito mais comum do que a gente imagina. Hoje no Brasil, a gente consegue ver aqui que 42% das pessoas acreditam em tudo que vê a maior parte do tempo. Esse dado que eu estou trazendo aqui para vocês é do Instituto Reuters, lá de Oxford, em que eles publicam anualmente, desde 2013, um relatório completo
analisando o consumo de informação digital ao redor do mundo inteiro. O Brasil está no estudo desde 2013. E esse dado que eu estou trazendo para vocês aqui é do relatório desse ano, de 2025, que foi publicado agora em junho. Então, assim, não é a maioria das pessoas, mas é quase metade. Ainda assim é bastante gente. Então, 4 a cada 10 brasileiros, é o maior índice da América Latina, inclusive. Então, 4 a cada 10 brasileiros acreditam em tudo que veio pela frente sem questionar. E eu falo que isso foi contra fazer isso, né? Não questionar. Esse erro foi contra o meu instinto de cientista, porque na ciência a gente não aceita nada, simplesmente nada, sem questionar o que está acontecendo. A ciência ela é muito curiosa, ela está sempre querendo saber de onde vieram as coisas, né? Para onde que elas vão, como funcionam, por quê. Parece uma criança de 5 anos. Eu sei que uma criança é assim porque eu tenho uma filhinha de 5 anos e ela é desse jeito, ela é curiosa. E por quê? Porque a criança está descobrindo o mundo. Tudo é novidade para ela, né? Isso faz total sentido. Mas chega algum momento da vida da gente que a gente cresce, simplesmente parece que desliga essa curiosidade, a gente para de perguntar, começa a aceitar as coisas como elas são. Einstein tem uma frase que ele diz que a curiosidade o importante é não parar de questionar. A curiosidade tem a sua própria razão de existir. Eu vi no Instagram com a foto dele em preto e branco, assim. Enfim, brincadeira. Claro que não. Dessa vez eu fui fazer o dever de casa, fui conferir essa informação. Realmente é uma frase atribuída a Einstein. É um trecho de uma conversa que ele teve com o editor da revista Life, que foi publicada nessa revista em 1955, 2 semanas depois da morte dele. Inclusive, é uma conversa belíssima que ele teve com esse editor, que eu recomendo a leitura. E nessa conversa ele discute a respeito da importância da gente manter uma mente investigativa ao longo da nossa vida inteira. E eu acho que despertar um interesse na ciência nas pessoas é fazer justamente isso. É despertar essa curiosidade que a gente tinha quando criança, que a gente simplesmente desligou. É fazer a gente voltar a fazer pergunta. Porque, apesar da gente ter crescido, a gente não sabe tudo. Tá cheio de novidade por aí. Então por que a gente vai parar de perguntar? Então vem o desafio. Como falar de ciência com as pessoas? Qual seria a melhor forma? É sair batendo de porta em porta, domingo de manhã, perguntando: bom dia, você gostaria de ouvir a palavra do senhor Isaac Newton? Acho que não, né? Acho que essa não é a melhor forma. E, para falar a verdade, eu não sei qual seria a melhor forma, mas eu acho que um bom ponto de partida é a gente procurar saber para onde está direcionada a atenção das pessoas hoje. A Ítana, né, já deu uma boa noção para onde a gente está prestando atenção, mas a gente tem mais dados mais concretos sobre isso também. No relatório desse ano do Instituto Reuters também, a gente consegue ver aqui que 54% dos brasileiros utilizam as redes sociais como fonte de informação. Não estou querendo dizer que 54% dos brasileiros usam redes sociais. Não, é claro que é muito mais que isso. Só que eles usam isso com a finalidade de se informar. Isso representa a maioria das pessoas. E a gente tem um dado do relatório do ano passado que diz que aqui no Brasil, 76% das pessoas se informam em formato de vídeos curtos para as redes sociais semanalmente. Ou seja, cara, é muita gente. Então, assim, se você tem um recado para dar, para mim o cenário está claro, né? Se você tem um recado para dar e quer atingir o máximo de pessoas possível, o seu recado tem que estar no formato de vídeo curto para a internet. Né? Claro que o professor Flávio aqui está alcançando muitas pessoas com vídeos bastante longos, mas eu reparei que você começou a fazer formato de shorts também. Né? Eu acho que essa tendência tá seguindo nesse caminho. E Instagram. Os vídeos curtos, querendo ou não, por ser uma coisa curta, como o próprio professor já falou aqui, a atenção das pessoas está indo embora. Né? São poucas pessoas que conseguem manter uma retenção ali de 50 minutos no vídeo. Cara, eu fiquei impressionado quando ele mostrou esses dados. É muito difícil. Então, a atenção está muito fugaz. Então, a maioria das pessoas estão consumindo informação no formato de vídeo curtos. E eu tenho um recado para dar. Eu quero mostrar para as pessoas, eu quero dizer a elas que a ciência é muito mais legal do que elas imaginam. Às vezes elas tiveram uma experiência ruim na sala de aula, quando elas estavam aprendendo, talvez não foram apresentadas da forma interessante e elas tomaram algum trauma, não sei. Mas eu quero mostrar para elas que a ciência é muito mais legal do que elas imaginam. Então, para fazer isso, eu pensei, como professor, por que não fazer isso de dentro da escola? Por que não colocar os alunos para fazer isso, né, com protagonismo? Colocar eles na posição de transmissores do conhecimento e não de consumidores. Então, com isso, eu fiz uma seleção de alunos lá no IFES, né, onde eu sou professor, e a gente montou o canal IFES Ciência,
que é uma plataforma, né, na verdade é um canal no Instagram, a gente tem também no TikTok, no YouTube, só que onde a gente teve maior alcance foi no Instagram. Esse é um projeto de divulgação científica nas redes sociais, que a gente produz vídeos curtos com conteúdo científico, mas sempre buscando uma abordagem leve e acessível. Porque se eu quero alcançar a maior quantidade de gente possível, eu tenho que apresentar esse conteúdo de uma forma que seja interessante, primeiro, né? Porque se for chata, a pessoa vai passar para frente. E tem que ser também de uma linguagem que todo mundo consiga entender. Porque não adianta eu estar usando os termos técnicos da sala de aula, né? Eu quero apresentar isso para todo mundo, então eu tenho que me expressar de uma forma que todo mundo entenda. Então, quando a gente está produzindo vídeo, essa é a nossa maior preocupação e também é o nosso maior desafio. Na década de 1950, teve um engenheiro chamado Harold Egerton, que ele publicou um trabalho que consistia numa série de imagens do início de uma explosão nuclear. São essas imagens aqui, né? Não todas, né? Algumas das imagens do trabalho dele. E na época que ele publicou isso daqui, as pessoas ficaram muito curiosas. Claro, quando olharam as fotos, acharam interessante e começaram a procurar saber o que era. Poxa, mas o que é isso? Como funciona? Então, ele conseguiu atrair uma atenção enorme para o fenômeno científico, porque ele apresentou de uma forma que simplesmente as pessoas não conseguiam ignorar, né? E ele tem uma frase muito legal sobre isso. Ele fala que o truque da educação é você ensinar de uma forma que a pessoa só percebe que está aprendendo quando é tarde demais. E isso faz total sentido para a gente. Então, quando a gente quer montar o nosso vídeo, a gente tem isso em mente. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um vídeo falando sobre o potencial energético do vapor superaquecido, eu não vou falar desse jeito, nunca. Eu vou começar o vídeo assim. Quando a pessoa vê isso, ela já fica curiosa. Poxa, isso vai contra tudo que eu já vi até então. Como é que eu vou colocar fogo com água? Geralmente a água apaga o fogo. Aí eu aproveito que ela está ali curiosa e explico. Não, a água líquida, eu consigo esquentar ela até 100 graus Celsius. Mas se eu pegar o vapor dela e continuar esquentando, eu consigo colocar esse vapor quente o suficiente para queimar um papel. Então pronto, consegui explicar para ele um fenômeno. Isso está tudo relacionado, né? Claro que eu não vou entrar isso no vídeo, mas isso está relacionado, por exemplo, à forma como é produzida energia numa usina termoelétrica, né? Então, às vezes, a energia elétrica que está chegando na nossa casa está relacionada com esse fenômeno. Ou então, se eu quiser falar, por exemplo, de transferência de calor, eu não vou falar, olá, hoje nós vamos aprender sobre condução, convecção e radiação. Antes de eu terminar, a pessoa já foi embora. Eu vou começar o vídeo assim. Cara, quando a pessoa vê esse vídeo, ela fala, não é possível, eles não vão fazer isso. Então ela fica para ver, e eu realmente faço. Então a gente corta o copo no meio e mostra para ela que não tem nada dentro. Então ela, não tem nada, então como é que funciona? Aí eu aproveito e explico, não, na verdade o que tinha ali dentro era um vácuo. E o vácuo, ele impede 2 das 3 formas de transferência de calor e por aí vai. Aí quando ela vê, já aprendeu. Então, essa é uma abordagem que a gente tem feito e que tem funcionado bastante. Nosso projeto, no mês que vem, vai completar 1 ano do primeiro vídeo publicado. Então, e nos últimos 11 meses, a gente acabou colhendo métricas bem expressivas. O nosso canal, em 11 meses, né, de publicação, já alcançou mais de 15 milhões de pessoas, né, de contas alcançadas. Já teve isso somando mais de 30 milhões de visualizações. E o perfil no Instagram hoje conta com mais de 350 mil seguidores. São resultados bem expressivos, só que eu acredito que os maiores resultados, os mais significativos, pelo menos, é no impacto social que a gente tem conseguido alcançar, que a gente consegue avaliar isso nos comentários. A gente recebe muitos comentários de pessoas que exaltam o projeto, que mostram que ficaram fascinados pela ciência, por ter aprendido uma coisa nova. Tem relatos de pais que falam da empolgação dos filhos quando veem os vídeos, professores falando que estão usando os vídeos na sala de aula, ou então melhor ainda, professores que estão reproduzindo aqueles experimentos ao vivo na sala de aula com os alunos, para poder gerar mais engajamento. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente vê que o projeto está cumprindo o seu objetivo inicial, que nunca foi de ensinar, nunca foi ensinar matemática, física, química para as pessoas. A gente não está aqui para substituir a escola. Nosso objetivo sempre foi despertar um interesse pela ciência nas pessoas, provocar um pensamento crítico e mostrar que não tem problema nenhum a gente perceber que a nossa maneira de ver o mundo pode estar errada às vezes. Isso é normal. E isso fica muito claro também com alguns tipos de comentário que a gente recebe. De vez em quando a gente recebe esse tipo de comentário aqui. Esse comentário relacionado ao vídeo do copo, né? Não tem chumbo aí dentro também? Eu adoro esse tipo de comentário. Eu fico muito feliz quando eu recebo. Porque é uma pergunta. Essa pessoa está disposta a questionar aquelas coisas que ela acredita. Então, poxa, você está curioso, quer fazer pergunta? Bem-vindo, você está no lugar certo. Aperta o cinto aí que hoje o dia vai ser longo.
ótimo. Mas às vezes a gente recebe um outro tipo de comentário também, que é esse aqui. Já foi comprovado que tem choco no interior do copo. Vídeo mais fake que o Mundial do Palmeiras. Conseguiu ofender 2 grupos ao mesmo tempo, né? Esse tipo de comentário por muito tempo me deixou desanimado, ainda mais lá no início. Nossa, cara, eu tinha um trabalhão para poder pensar num tema de vídeo, para poder fazer o roteiro, criar o experimento, construir, testar, gravar, editar, publicar, para poder vir um cara falar que eu tô falando é mentira. Eu tô querendo dizer que eu tô querendo enganar as pessoas. Mas eu já pensei mais no assunto e hoje eu também fico feliz com esse tipo de comentário. Porque eu cheguei na conclusão que esse tipo de pessoa aqui é quem mais tem a se beneficiar com esse projeto. Porque, então, já que bom que ele está aqui, né? Se ele é a pessoa que mais tem a beneficiar, que bom que ele está aqui, que venham mais assim. Porque o objetivo do projeto é justamente aquilo que eu falei, é despertar aquela curiosidade que a gente tinha quando criança. Eu quero que essa pessoa volte a fazer perguntas, né? E para os mais novos eu quero manter essa chama acesa. Porque eu acredito que a partir do momento que as pessoas entenderem aquela frase de Einstein, que o importante é não parar de questionar, eu acredito que todo mundo vai, que essas pessoas vão começar a usar a internet todo dia, como se fosse 1º de abril. Obrigado. Muito obrigado. Gostaria de convidar agora a jornalista Luísa Freire, jornalista de ciência da USP. Tem muito para falar para a gente sobre um pouco da atuação dela, como foi também durante a pandemia. E Luísa, também, se você puder compartilhar um pouquinho durante a sua fala também, como é trabalhar com o jornalismo institucional, mas também de forma independente, porque em determinado momento você assumiu, né, seu perfil de Luísa, e não como jornalista só institucional da USP, para falar também sobre divulgação científica. A gente teve uma migração sua do Twitter, do Instagram, uma movimentação, e eu acho que isso também é um ponto importante para a gente pensar. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, gente. Tarefa um pouco ingrata falar no final do evento, e depois dessas falas aprendi muito com essas falas aqui, não é clichê, assim, realmente achei bem legal o jeito que foi organizado, da gente falar primeiro de regulamentação, falar das questões teóricas da comunicação também, trazer o pessoal da prática no qual eu me encontro também, apesar de ser de um ponto de vista institucional. O que eu faço? Eu sou editora de ciências do Jornal da USP, que tem mais de uma editoria. A gente cuida das matérias que fazem a divulgação das pesquisas da USP, porque se você falar ciência, tudo é ciência, né? No Jornal da Universidade, praticamente tudo você consegue fazer alguma relação com ciência. Universidade não é só ciência, universidade tem filosofia, tem arte, tem cultura, mas enfim, algum paralelo com ciência você consegue fazer. Então, especificamente, a gente divulga as pesquisas. Acho que é um trabalho que as universidades públicas todas têm algum tipo de ação nesse sentido, algumas com mais recursos, outras com menos, e a gente vai sempre fazendo o que dá para fazer. Essa parte de ciências, a gente no Instagram deu um nome, né? Colocou Ciência USP, uma coisa um pouco mais adequada de redes sociais, que é o que a gente tenta fazer também, as matérias que a gente publica no Jornal da USP. Algumas a gente elege para comunicar de alguma maneira nas redes sociais, né? Que não é a mesma maneira do jornal. E tenho minhas redes pessoais também. Assim, atualmente eu tô um pouco... Não tô fazendo muita coisa, assim, né? Porque não dá pra fazer tudo. Não dá pra produzir conteúdo, pensar, coordenar a equipe, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tenho tempo também, que é esse papel de divulgar a ciência, assim. Porque eu também adoro falar de ciência. Enfim, comecei por aqui, na verdade, né? No jornal, o que a gente faz é, basicamente, pegar os produtos das pesquisas científicas, né? E transformar aquilo de um formato ali que está adaptado para os pares, para artigo científico, numa coisa que faça mais sentido para um público de jornalismo, né? Que seria, em vez dos resumos, das palavras-chave, discussão, conclusão, métodos, a gente vai no assunto, nos problemas, benefícios, a quem se interessa, e daí, o que isso muda na minha vida. Pós-pandemia, desafios para divulgação científica.
Antes da pandemia, a gente se comunicava de um jeito, e a pandemia foi um divisor de águas muito grande para todo mundo, para toda a sociedade, o pessoal da comunicação e ciência especialmente. A gente aprendeu a lidar com coisas que talvez no jornalismo de ciência não eram tão presentes quanto no jornalismo de uma maneira geral, né? Ansiedade do público, aquela coisa de vir artigos sem revisão, o pessoal querendo saber se a vacina ia estar pronta, se a vacina era eficiente, quantos 99% valia de eficiência, ou era 100%. Foi até uma coisa bem assim, controversa essa maneira como se divulgou esses números, né? Comunicar incerteza, isso sempre foi assim na ciência, mas na pandemia, que está todo mundo querendo saber da própria saúde, gera um desafio maior. E a gente, além de conviver com um ambiente político polarizado, aí que todo mundo, não vou nem falar todo mundo lembra, porque a gente ainda está mais ou menos nessa toada ainda, né? Com desinformação, fake news e sensacionalismo da parte da própria mídia, não só de, eventualmente, produção de desinformação por grupos organizados, mas a própria mídia também tentando concorrer, às vezes, com a desinformação, fazendo uma coisa que também está aí desde o começo da história do jornalismo, que é o sensacionalismo, e não foi agora que mudou, né? Essa frase aí que eu tinha colocado na apresentação, depois das falas aqui dos colegas que relataram experiências particulares aí, né, pessoais, fica mais claro que é uma frase que, assim, parece um clichê, mas, assim, ela tá na prática aí, tá na vida das pessoas. Informações incorretas encurtam vida, e acho também que a gente não pode esquecer disso. E quando a gente começa um sensacionalismo, um exagero, a gente afasta as pessoas, não só do jornalismo, como da própria ciência, né? A gente está cansado de ver gente aí que fala assim, mas a ciência fala, uma hora fala que é bom, que outra hora que não é. E as pessoas, né, apesar da gente ter as pesquisas mostrando assim que as pessoas confiam de maneira geral na ciência, isso gera aí um ruído. Então acho que a gente tem que trabalhar no mesmo sentido, assim, os cientistas e os jornalistas. Desinformação, alguns pontos, como eu falei, quando me chamaram para o evento, a princípio eram estratégias para combater a desinformação. Depois, lá no final, não sei se eu percebi no final, que era estratégias, no meu caso, dos jornalistas. Eu ia falar de uma maneira mais geral, então eu já tinha colocado coisas que foram bem faladas aqui, mas eu acho que, assim, ainda assim é importante falar que, sim, jornalista faz um papel, assim, muito pequeno no combate à desinformação. A gente é inútil? Não, a gente não é inútil. Mas a gente está dentro de uma rede aí da sociedade que, assim, tem coisas que vão muito além da gente. Mas isso não nos exime de fazer o nosso pequeno papel ali direito também, né? Então tem a coisa de responsabilizar as plataformas, tem a coisa que já foi falada aqui, que é um fenômeno cultural, muito cultural, psicológico, tem a coisa dos viés cognitivos, da emoção, de, assim, ir atrás de informação que a gente concorda ou de pessoas que a gente admira. Tem a coisa da profissionalização da desinformação, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso, ganhos políticos também. Então é uma abordagem que precisa combinar muita coisa, né? Com estruturas legislativas também. Uma coisa que eu achei interessante é fortalecer vozes confiáveis em vez de buscar a correção de cada peça de desinformação. Porque a gente fica um pouco enxugando o gelo, né? Não é que não seja importante. Acho super importante o trabalho de agência de checagem, né, de debug de mitos, esse tipo de coisa. Mas será que, assim, a gente vai conseguir correr atrás disso? Eventualmente, talvez a gente tenha que parar um pouquinho e refletir, assim, se não tem uma maneira um pouco mais inteligente, talvez, né, de não seja ficar correndo atrás do prejuízo o tempo todo. Eu acho essa uma estratégia interessante. Como fazer isso, também não sei, mas eu acho que é uma coisa que pode ser pensada. Já tem gente pensando nisso. Outras coisas que não são propriamente do jornalismo, não, na verdade aqui são do jornalismo. Fortalecer o jornalismo e comunicação das universidades, falando assim, né, puxando a brasa para o próprio peixe. Eu acho que a universidade é um lugar privilegiado para a gente falar de ciência, e é um lugar que nos dá as condições. Por exemplo, fazer um jornalismo na universidade é uma coisa. Eu tenho algumas pressões que são diferentes das pressões das pessoas que estão no mercado. Mas eu consigo, por exemplo, não ficar nessa métrica muito louca de page view,
a qualquer custo. É claro que a gente quer ser lido, mas tem horas que a gente faz escolhas, que a gente consegue fazer escolhas, e às vezes na mídia comercial, às vezes as pessoas nem conseguem fazer essas escolhas, porque se não fecha a conta no fim do mês, já era, né? Então eu acho que tem que ser fortalecido esse jornalismo no âmbito público, não só nas universidades, comunicação pública de uma maneira geral, né? Eu falo da ciência, mas a comunicação pública eu acho muito importante. Eu acho que também a gente tem que aprender a fazer parceria, né, com divulgadores e influenciadores, não rejeitar, né, como, sei lá, uma concorrência que a gente pode ter e que daí não vai vir nada de bom mesmo. A gente tem que trabalhar junto, assim, porque tem muito divulgador e influenciador com uma intenção muito boa e gente muito bem formada, né, não necessariamente é uma coisa superficial. Ainda existe assim, um certo preconceito com essa coisa de influenciar. Até eu tenho preconceito com influenciador, é difícil, né? Falar assim, influenciador, já fica. Mas assim, tem gente muito boa, tem gente que entende do que está fazendo e a gente tem que aprender com eles também. Fortalecer a pesquisa em informação e comunicação pública, inclusive monitorar, né, como assim, essa desinformação está acontecendo, né? O INCT de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia já foi citado aqui. Algumas dessas ideias, né? Eu peguei do documento do INCT, né? Que são ideias levantadas, na verdade, em consenso, em reuniões. A professora Luísa Massarani, que estuda bastante desinformação. Aí as estratégias que eu falei que eu ia falar por ator, mas aí me coube falar do jornalismo científico. E jornalista em geral também pode... jornalista em geral e jornalista científico podem trabalhar com checagem de fatos e desmistificação. Tem essa abordagem do inocular as pessoas com a informação correta antes da desinformação chegar. Fazer o feijão com arroz, que muitas vezes não é feito. Quer fazer nosso trabalho bem, né? E fazer nosso trabalho bem inclui transparência, manter os princípios éticos, ser transparente sobre as fontes, sobre como que a gente chegou naquela informação. Letramento midiático, que tinha até especialista aqui falando sobre isso. Letramento midiático, assim, não é que o jornalista deva ser o ator principal, mas a gente pode entrar também, se engajar em iniciativas para ajudar as pessoas a entenderem como consumir a mídia e como consumir informação de maneira geral, né? E o jornalismo investigativo, que procura seguir o dinheiro, né? Ver quem que está por trás dessas campanhas de desinformação. Tem um exemplo aqui que é o site do Núcleo J, que eles fazem bastante, eles estudam bastante tecnologia e big techs, enfim, e acaba também tendo esse tipo de conteúdo. Ter cuidado para não amplificar a desinformação quando for falar dela. Focar mais na verdade do que na mentira, né? Claro, a mentira uma hora ou outra ela tem que ser citada, mas eu acho que a informação que deve prevalecer é a verdade, apesar da mentira às vezes ser um pouco mais fácil de conquistar as pessoas falando daquilo, criando aquela polêmica. O jornalista científico ter fontes confiáveis, né? É complicado para quem é jornalista, às vezes, você tem a pessoa que vai falar com você, a pessoa ideal que você queria falar, e a pessoa que aceita falar com você, porque às vezes, no corre-corre ali da imprensa, então, assim, a gente não tem tanta oportunidade de selecionar muito bem nessas fontes. E em jornalismo de ciência, isso é necessário, você ter esse tempo, né? Reconhecer também os lobbies que estão aí. Jornalista de ciência é muito assediado por lobbies. Da área da saúde, a saúde é um grande mercado, né? A gente tem a indústria de suplemento, tem um monte de coisa, um monte de gente com interesse. Eu estava até comentando com colegas, tem uma época que a gente recebia release todo dia do pessoal do vape, né? Querendo dizer que o vape era uma maneira de redução de danos, né? O cigarro eletrônico. E aí, hoje já saíram até várias matérias mostrando como aquilo é destrutivo, mas ainda assim tem gente batendo nessa tecla de que não é bem assim, que ele pode ser útil, não sei o quê. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas também. Entender um pouquinho das estratégias negacionistas. Eu não sou uma profunda conhecedora, mas como jornalista eu tenho a obrigação de, mais ou menos, saber o que está acontecendo na minha área, que isso inclui minha área também, né? Antigamente, lá
no começo dos anos 2010, eu era um pouco assim, acho que até arrogante, falava assim, mas meu negócio não é desinformação, meu negócio é informação, eu não quero estudar desinformação. E aí a gente viu que não dá, né? Tem que conhecer, tem que saber em que ambiente que a gente está trabalhando. E aí eu deixo também como recomendação o Desinformante, é um site que é jornalístico, né? Que produz bastante conteúdo sobre desinformação. Continuar nosso trabalho, né? De trazer ciência com linguagem acessível. Eu falei muito assim de que a gente divulga resultados e tal, mas uma coisa muito importante mesmo considerando que a matéria jornalística é uma coisa sintética, né? É um outro tipo de conhecimento, não é um artigo científico. Falar um pouco sobre o processo científico também no meio da matéria, sabe? Não exaurir o público com metodologias, mas o público tem que entender um pouco como que funciona a ciência para poder confiar, né? Nos achados científicos. Isso eu já falei. Evitar condescendência com o público, aquela coisa de achar, assim, isso tanto da parte de jornalista, também da parte de cientista, como já foi falado aqui, né, de aquela coisa de que o público não tem as suas informações, tem que respeitar, né, o conhecimento que as pessoas já trazem, tratar as pessoas com condescendência, na verdade, fazem elas ser mais propensas a fortalecer a crença na desinformação, né, não é uma boa estratégia ficar até ofendendo, né, a pessoa que acredita em desinformação e tal, não é a abordagem mais estratégica. Foi falado aqui também bastante sobre alfabetização midiática digital, quando eu digo que a gente, jornalista, tá lá na pontinha, assim, a gente faz um pouquinho para combater a desinformação. Tem muita coisa que é da esfera da educação, né, a gente pode tentar também fortalecer um pouco isso através dos nossos trabalhos, mas tem coisas que são estruturas de base ali que se constrói, né? E educação, assim, não é só educação na escola, né? Porque a gente vê que senão a gente vai jogar a toalha e vai falar, por exemplo, assim, por exemplo, as pessoas de mais idade já foi, né? Elas não vão ter essa educação. Não, tem iniciativas, tem alfabetização digital para idosos, tem muita coisa que dá para ser feita. E além da alfabetização midiática e digital, foram surgindo outros conceitos aí. Alfabetização científica em saúde, por exemplo, que é quem trabalha com informação de saúde, né? A gente ter que, assim, municiar as pessoas das informações básicas primeiro, né? E não partir do pressuposto assim, isso ela já deve conhecer. Eu deixei as referências aí e fico por aqui. Obrigada. Obrigado, Luísa, pelas contribuições, fica à vontade. Para a gente encerrar, então, esse primeiro momento aqui da nossa roda, convidar a frente aí da Isabela, que vai trazer para a gente um pouquinho desse lado, então, do jornalismo tradicional. Ela é jornalista da TV Integração, afiliada da Rede Globo. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, pessoal. Estou sentada para falar um pouquinho com vocês. A gente trouxe hoje aqui para falar com vocês de um projeto que nós desenvolvemos no MG2, que chama Integração nas Universidades. Qual era o intuito desse projeto? A gente trazer a comunidade para dentro das universidades e faculdades com projetos que elas fossem aprender de alguma forma, né? A gente mostrou trabalhos onde alunos da UFO ensinavam costura, né, em comunidades lá no Shopping Park. A gente mostrou trabalhos dos engenheiros aqui da UFO que desenvolvem trabalhos para ACD, como cadeiras de roda, cadeira de banho. Na UFO também a gente mostrou a questão de trabalhos com pessoas que querem parar de fumar. Então, o nosso intuito com esse projeto foi mostrar para as comunidades projetos que elas pudessem participar dentro dessas universidades e faculdades, né, que a gente também mostrou algumas particulares. E eu queria mostrar agora para vocês, a gente veiculamos 10 episódios aqui em Uberlândia e região, nós temos 5 TV Integração, né, aqui na nossa região, onde abrange o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Centro-Oeste, Campo das Vertentes, e cada emissora veiculou 10 matérias, né, toda terça-feira, durante 2 meses e meio, para a gente mostrar para a comunidade e trazê-las, né, para dentro das universidades. Então, eu queria convidar vocês para assistir essa reportagem, que foi apresentados todos os 10 episódios pela apresentadora do MG2, que é a Fernanda Vieira,
e a gente trouxe um resumo dos 10 episódios que a gente fez aqui na nossa região de Uberlândia. A informação é essencial para adquirir novos conhecimentos e habilidades. Pode levar a mudanças na maneira como as pessoas pensam, agem e se comportam. A postura de oportunidades na vida depende de muitos fatores. O que se planta e cultiva no presente, se colhe no futuro. É um passo de cada vez. Às vezes é preciso mergulhar para buscar forças, exercer o direito de fazer escolhas. E se a saúde está em dia, o sorriso é capaz de abrir portas, de demonstrar afeto, promover transformação, trocar o vício pela esperança. No dia 22 de abril, o MG2 começou a exibir reportagens sobre pesquisas e projetos realizados em universidades que, de alguma forma, beneficiam a comunidade. Foram 10 reportagens. 7 instituições públicas e privadas de Uberlândia e Araguari, só que na nossa região. Este foi uma integração na universidade. É a função desses pedagogos que definem quem somos, o que queremos, onde podemos chegar. Entender a oportunidade. Por isso eu vim hoje aqui, com o projeto de Uberlândia, ensina mulheres a aproveitarem o que seria descartado e costurarem oportunidades e formas de melhorarem as rendas. O projeto Lagoeira já me ajudou a construir também coisas na minha casa que eu não tinha. Não tem nada mais satisfatório que você pegar uma pessoa que acabou de chegar aqui na vida, talvez não conseguem sorrir, e você pegar esse paciente, colocar um sorriso na cara dele de novo. Nossa, não tem nada melhor. Eu fui realmente acolhida. Eu tenho essa coisa. Diferentes formas de buscar justiça, mesmo sem dinheiro. Uma das possibilidades podem estar na defensoria pública. Outra é universidades como essa daqui de Uberlândia. E a gente traz o atendimento a quem pode pagar por ele, direito constitucional público, e aqui a gente faz de servidor público. Nós atendemos pacientes 2 vezes por semana. Ele fica conosco até realmente ele estar reabilitado e já poder receber a alta fisioterapêutica. Fisioterapia e com certeza, os profissionais são excelentes, são famílias. São mais de 27 milhões de lares com animais de estimação. A grande maioria cães tratos, mas o universo veterinário é amplo. E aqui depois dessa porta temos uma clínica de animais silvestres. Alimentação pequenos animais, tá? Cães e gatos, pets não convencionais. Pode resolver o problema do pet e trazer satisfação para o pet, isso que é importante. O brilho do sol vem aprender diferentes culturas que a multiplicação do conhecimento acontece. Ali se é o aluno do ensino médio e da graduação, o curso de agronomia. Hoje, a aula é mais alterna. Ter esse contato com o campo é importante isso. Que a gente entende como funciona, coloca com a mão na pele. Funciona mesmo como um consultório. Recepção, clínica ali dentro do ônibus. A gente vai embora conferir como é lá dentro. Desde 2018, já foram mais de 50 mil atendimentos. São consultórios para clínico geral e também para pediatras. Estou para o atendimento inicial, a gente acaba explicando cada patologia detalhadamente e deixando caso ou passando alguma medicação ou fazendo algum encaminhamento. E normalmente a gente tenta resolver por aqui. A gente trabalha, por exemplo, com matador de difusor em 2 critérios de vidro e o perfume, que no caso seria o gin e vodka. E no caso do gin, a gente trabalha com licor e também o uísque. Os produtos aprendidos, como bebidas alcoólicas, são transformados dentro do projeto extensão que transforma em uma oportunidade para a mulher que está em situação de vulnerabilidade social. Então, transformar esses produtos que já têm tido em algo inovador para essa comunidade é importante. Muito curioso. No momento, a gente discutiu aqui alguns projetos da equipe da acessibilidade, né? Que é a cadeira de roda tipo 3 e a plataforma do Backward. São projetos que a gente está desenvolvendo para serviço para poder auxiliar em fisioterapia. Saber que eu estou ajudando, porque eu tenho mensagem de saber que eu posso ajudar de alguma forma é gratificante.
Pouco a pouco, eles vão fazer percorre de mais de 8 milhões de pessoas por ano. Então, em quantos anos fumando? 43 anos. Eu fumo e agora estou sentindo as consequências do cigarro. A gente faz uma avaliação, um acolhimento individual, e no intervalo entre a segunda e a terceira sessão, depois o paciente consulta, ele pega a receita, leva até a farmácia e ele disponibilizar a medicação. O que a gente acompanhou agora, se vê pronto de gratidão, muita gratidão. 50 anos tentando parar de fumar, isso horrível. Consegui, e ainda consegui que o meu filho de catalão também parece. E o estimula cada vez mais repondo ações que se voltem na comunidade. Né? Bem, pessoal, então, Primeiro, esse quadro, agradecendo às 21 instituições de ensino que abriram espaço para que não só eu, mas minhas colegas da TV Integração de outras regiões mineiras mostrássemos o quanto é importante papel das universidades para as comunidades. A TV Integração acredita que só a educação pode transformar a sociedade. Quer ver informações interessantes? Aqui eu vou citar alguns dos meus colegas, porque não só eu estive aí, Stanley Matias, Henrique Mendes, Rodrigo Marques, Isabela Lavac, Alfredo Oliveira, produzindo, Marcelo Henrique editando, e também toda a equipe do MG2, enquanto nós estamos na rua fazendo essa reportagem, mostrando o que fez da comunidade, eles tocando MG2 aqui, porque a vida sempre notícias brotaram. E nós recebemos durante esse prazo todo, por mais de 2 meses, e a universidade, a integração da universidade, várias mensagens carinhosas de pessoas das universidades. E hoje a gente recebeu uma que eu queria destacar, chegou hoje, mas em nome dessa, agradeço a todos vocês também, e foi da Unipac, a Mandala, que ensina as pessoas agronomia, foi o Laures Lei, que é o professor, que disse o seguinte: a partir da exibição dessa reportagem, eles receberam pedidos, convites de outras escolas para que eles ajudem a implantar a horta comunitária. Escolas no Montebron, no Pequis, no São Jorge, todas as escolas públicas, escola particular também no Jardim Califórnia, todas pedindo suporte, apoio, conhecimento da universidade na agronomia para que eles possam implantar os projetos de hortas comunitárias nas escolas. Esse é o nosso papel, aproveitar a informação que nós temos do nosso alcance para que você sempre seja bem. então foi isso, pessoal. A gente veio falar hoje sobre esse projeto que chama Integração nas Universidades, e a gente trouxe a comunidade para dentro das universidades e faculdades, né? Mostrando os projetos que os alunos, os professores, os mestres levam diretamente para aquelas comunidades, para bairros. Então, assim, foi muito bacana a gente poder mostrar esse trabalho das universidades aqui em Uberlândia e região. No total, a gente veiculou 50 reportagens nas nossas 5 afiliadas que nós temos aqui no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. E a gente veio hoje aqui mostrar para vocês e agradecer, né? Porque sem a ciência, sem as outras áreas que a gente mostrou, a gente não conseguiria levar isso para a comunidade, né? E trazê-los para dentro das universidades e faculdades. Muito obrigada. O 5º Comunica Ciência, encontro de pesquisadores e comunicadores, foi promovido pela Diretoria de Comunicação Social da UFO, com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da Fundação de Apoio Universitário, da Prefeitura Municipal de Uberlândia e da Contec, administradora de terminais. Eu sou Dielen Borges, jornalista da UFO. A captação de áudio foi feita pela Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia e por Euler Reis. Montagem e finalização são do Márcio Gama. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Até o próximo episódio. Ciência ao pé do ouvido.